Fala meus amigos, saudações vascaínas, tudo bem? Vamos começar aqui mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e hoje a gente vai falar aqui sobre aquela polêmica que o Vasco pediu para que o árbitro Rodrigo Guarizo do Amaral de São Paulo não atue mais nas partidas do Vasco da Gama e nem nas partidas de adversários diretos do Vasco na luta contra o rebaixamento. O Vasco detectou ali uma série de erros desse mesmo árbitro em jogos do Vasco e em jogos que prejudicavam o Vasco, mesmo o Vasco não entrando em campo. Caso, por exemplo, de Sport e Botafogo. Nesse vídeo aqui a gente fez esse levantamento e a gente vai colocar aqui os lances que o Vasco reclama, né, que o árbitro Rodrigo Guarizo do Amaral teria prejudicado o clube no Campeonato Brasileiro. E tem lance até do Brasileirão do ano passado. Então você confere aqui comigo e deixa a sua opinião também da atuação do Rodrigo Guarizo nos jogos do Vasco da Gama. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, se você gosta aqui do canal, gosta do trabalho, deixa aí o like, que é muito importante. E se você está caindo aqui pela primeira vez, se inscreva, sua inscrição é importante para o canal ter mais voz aqui na plataforma. Estamos aí chegando aos 130 mil vascaínos. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos direto aqui para o nosso vídeo. Antes, vamos dar aquela contextualizada, né, para você que não está sabendo direito o que está acontecendo, para você ficar ligado. Na semana passada, o Vasco pediu uma reunião com a CBF, né, para debater aí os erros de arbitragem que vem prejudicando o Vasco durante o Campeonato Brasileiro. A CBF aceitou essa reunião, né, aceitou conversar com o Vasco, inclusive admitiu que houve erro no Vasco e Bahia em São Januário, principalmente no lance da não expulsão do jogador do Bahia na entrada ali do Martim Benítez, só que teve uma coisa esquisita, né, que a CBF admitiu esse erro e no dia seguinte o mesmo árbitro de vídeo que errou contra o Vasco estava como árbitro de vídeo também de uma partida que interessava diretamente o Vasco, né? O senhor Rodrigo Guarizo do Amaral. E nesse jogo ele marcou um pênalti, chamou, né, para analisar e marcar um pênalti muito polêmico a favor do Sport Recife. Isso aí despertou desconfiança de alguns torcedores do Vasco na internet e aí os torcedores começaram ali a puxar alguns jogos que o Rodrigo Guarizo do Amaral esteve participando, né, em jogos do Vasco e acharam ali alguns erros do Rodrigo Guarizo contra o Vasco da Gama. Por isso o Vasco pediu à CBF que o árbitro não apite mais, não participe mais de jogos do Vasco e nem de jogos que interessam diretamente ao Vasco da Gama. E aqui a gente vai listar todos esses lances citados pelo Vasco da Gama. Primeiro vamos começar com o jogo Vasco e Bahia, né, o jogo que desencadeou, podemos dizer assim, em toda essa confusão. Nesse jogo tivemos a não expulsão do Gregory por essa entrada criminosa no Martim Benítez, que inclusive a CBF admitiu o erro, né, nesse lance. A CBF admitiu que o jogador deveria ter sido expulso, mas o senhor Rodrigo Guarizo do Amaral não chamou para o Wilton Pereira Sampaio ir lá analisar a jogada, passou batido esse lance. E o outro lance foi o pênalti em cima do Léo Matos, não marcado também pelo Wilton Pereira Sampaio dentro de campo e que o Rodrigo Guarizo do Amaral, que estava na cabine do VAR, não chamou para analisar. A imagem está passando aí na sua tela, né? A CBF disse que é inconclusivo, não dá para saber se a bola estava em campo ou não, mas de toda forma o senhor Rodrigo Guarizo do Amaral nem chamou para poder ir lá analisar a jogada. Passou batido, o Vasco foi prejudicado nessa partida, a CBF admitiu um desses erros, né? Admitiu o erro na jogada ali em cima do Martim Benítez. E no dia seguinte, após a CBF admitir o erro, Rodrigo Guarizo do Amaral estava escalado para a partida entre Botafogo e Sport Recife, que interessava direto ao Vasco da Gama, já que o Sport é um dos adversários do Vasco ali na luta contra o rebaixamento. Só nisso aí já é uma coisa assim, no mínimo antiética, podemos dizer, né? Porque a CBF admite que o cara errou contra o Vasco, que o cara depois está apitando no VAR de novo, uma partida que interessa diretamente ao Vasco,
Então é uma coisa que realmente não pega bem. Tem até uma frase que para mim encaixa muito bem nessa situação: não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. E não me parece honesto, né, você escalar um cara que prejudicou o Vasco depois numa partida que interessa ao Vasco da Gama. E aí o senhor Rodrigo Guarizo do Amaral chamou para marcar esse pênalti aí a favor do Sport Recife, uma bola que bate ali na mão do jogador do Botafogo. Alguns árbitros marcariam, outros não. A questão é que o Rodrigo Guarizo do Amaral chamou para marcar e o Sport Recife venceu o Botafogo, passou o Vasco na tabela por conta desse gol aí chamado pelo VAR do senhor Rodrigo Guarizo do Amaral. E é curioso isso porque se a gente voltar no tempo para a temporada passada, um dos erros mais absurdos do Campeonato Brasileiro de 2019 foi entre Vasco e CSA, o jogo em Cariacica, no Espírito Santo, que ficou 0-0, e aos 40 minutos do segundo tempo teve um pênalti claro não marcado a favor do Vasco, uma bola que bate na mão, a jogada já está aparecendo aí na sua tela, a bola bate na mão do zagueiro, do defensor do CSA dentro da área, ele está aí com o braço completamente aberto, né, um movimento com o braço aberto, um pênalti claríssimo, e o VAR não chamou para marcar esse pênalti em 2019 a favor do Vasco da Gama. E quem estava no VAR nesse jogo era o Rodrigo Guarizo do Amaral, esse mesmo que não chamou para marcar esse pênalti contra o CSA, foi o mesmo que chamou para marcar esse lance aí do Botafogo contra o Sport Recife, que, meu amigo, se for comparar os dois, né, não tem nem comparação. Um é um braço abertaço ali, impedindo a passagem da bola, e o outro é um braço praticamente colado ao corpo. Então, como que o mesmo árbitro que marca esse pênalti a favor do Sport, não marca esse pênalti escandaloso a favor do Vasco da Gama? No mínimo esquisita essa falta de critério. Esse lance de Vasco e CSA nem está na reclamação do Vasco junto à CBF, porque foi da temporada passada, né? Mas quando a torcida começou a levantar esses erros do Rodrigo Guarizo do Amaral contra o Vasco, também puxaram dessa partida entre Vasco e CSA. E aí tem mais duas jogadas aí polêmicas, né? Que também envolvem o mesmo árbitro de vídeo e o Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro. Primeiro, na partida entre Vasco e Atlético Paranaense. Esse jogo o Vasco venceu, acabou que o gol anulado não fez falta, o Vasco venceu por 1-0, mas teve um gol do Ribamar, que foi até um gol bonito do Ribamar, tá passando aí na sua tela. Esse gol do Ribamar foi anulado porque o juiz deu falta, o juiz não, né? O juiz deu gol, mas o árbitro de vídeo, o Rodrigo Guarizo do Amaral, chamou para o juiz analisar a jogada e viu essa falta aí do Bruno Gomes no início da jogada, quando o Bruno Gomes rouba a bola ali do jogador do Atlético Paranaense. Enfim, nem os jogadores do Atlético Paranaense haviam reclamado disso, né? Ninguém entendeu nada quando o VAR chamou, mas o VAR chamou e anulou o gol do Vasco da Gama, esse gol anulado aí do Ribamar. E para encerrar, Vasco e Flamengo no primeiro turno, o Vasco foi derrotado por 2-1 e empataria o jogo já no finalzinho da partida. Teve o gol do Germancano que foi anulado por conta de um impedimento do Guilherme Parede, um impedimento ali milimétrico, né, que é aquela linha que, enfim, não dá muito para confiar nessa linha. A CBF já admitiu, por exemplo, que no jogo do São Paulo essa linha foi traçada de forma errada. Nas imagens que tivemos, foi meio inconclusivo se estava impedido ou não o gol do Germancano, se o Parede realmente estava impedido ou não, mas o Rodrigo Guarizo do Amaral estava no VAR e foi ele que chamou também para anular esse gol do Germancano. Então, essa lista aí de lances polêmicos envolvendo Vasco da Gama e Rodrigo Guarizo do Amaral, árbitro de vídeo de São Paulo, levaram o Vasco aí a entrar, reclamar, né, na CBF e pedir para que ele não apite mais os jogos do Vasco da Gama e nem jogos de adversários diretos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. É guerra de bastidores, né, meu amigo? O campeonato pegando fogo aí na parte final e, enfim, faltando 4 jogos, tem que ficar atento e ficar ligado em todas as circunstâncias, em todas ali, enfim, todos os meios possíveis. Realmente não pode dar mole no momento desse. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se gostou desse vídeo, comente aqui, deixe o seu like, se inscreva, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer esse vídeo também viralizar aí, chegar para mais gente ficar sabendo aí dessa reclamação do Vasco, né, desses lances polêmicos contra o Vasco marcado aí pelo mesmo árbitro.
E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você quer apoiar o canal, você pode se tornar um membro do canal aqui embaixo. Tem aí o botãozinho Seja Membro e aí você vira um apoiador do canal. A mensalidade ali é pequenininha, R$ 1,99 por mês. Tem vários planos, mas o mais barato é de R$ 1,99. E você participa também do nosso grupo exclusivo de WhatsApp para membros do canal. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!